Bom dia. Paz do Senhor a todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui mais uma manhã na tua casa. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Nós consagramos tudo a ti, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, vamos continuar o nosso estudo do Apocalipse. Hoje, capítulo 10. Eu peço hoje um pouco mais de paciência nesse capítulo 10, que ele não é tão simples, vai exigir um pouquinho mais de atenção, tá? Deixa eu ler alguns versículos para a gente começar. Diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Ok. Das 7 trombetas de calamidades que foram preditas no Apocalipse, a gente já estudou 6 delas, certo? 6 já foram anunciadas na grande tribulação. Nós estudamos isso nos capítulos anteriores. Falta apenas a 7ª trombeta, mas vai ser abordada somente no capítulo 11. Certo? Nós estamos hoje no 10º. E esses sinais anunciados por essas trombetas acontecem dentro da grande tribulação. Entendido isso? Então vamos lá, versículo 1, na sequência, né? E vi outro anjo forte. Aparece agora outro anjo forte. E que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. O texto está dizendo que foi visto outro anjo, além dos demais que a gente viu na história. É um novo anjo aqui. E a gente vê aqui as características desse anjo. Está vestido de uma nuvem. A indicação aqui que a roupa desse anjo é branca. O branco trata da santidade. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Essa descrição aqui aponta para Cristo. Certo? O que está sendo visto aqui como um anjo possui características do próprio Cristo. Vestido de nuvem, um arco por cima da cabeça, um arco celeste, o rosto como o sol, os pés como colunas de fogo. Essas características aqui mostram que não é um anjo comum, né? É um anjo forte. Mas por que anjo? Porque Jesus está se apresentando aqui numa teofania. A teofania é quando Deus, ele se apresenta de uma forma específica, como anjo, como homem, né? Quando Deus luta com Jacó, ele aparece numa teofania em forma de homem. A Bíblia fala homem. A gente fala anjo, mas a Bíblia fala que ele lutou com um homem. Quando Deus se apresenta a Abraão, ele está entre 2 anjos. É uma teofania.
Então Deus pode ganhar a forma que Ele quiser. E quando Ele se propõe a tomar forma de algo, ou de um anjo, ou de um homem, esse princípio a gente chama de teofania. Entendido? E é aqui a teofania do próprio Cristo, porque essas características apontam para Ele. Tudo bem, né? E está dizendo que esse anjo descia do céu. Se descia do céu, isso significa que João, na visão, ele não está mais no céu. Ele está na terra. Então lembra ali da visão que ele teve, que ele estava lá no céu, vendo os acontecimentos do trono de Deus. Agora, de repente, nesse versículo específico, diz que ele viu um anjo que descia do céu. Se a gente olha aqui para a posição dele, se ele vê um anjo que desce do céu, significa que o João, que está tendo essa visão, ele não está no céu, ele já está sendo projetado para a terra. Entendido isso? Ele vê a partir de um ponto terrestre. É por isso que ele está vendo um anjo forte que desce do céu. Vamos ver o que esse anjo tem. Versículo 2. Esse anjo tinha na sua mão um livrinho aberto. Até então a Bíblia fala o tempo todo de livro. O livro do destino da humanidade, né? A Bíblia está falando o tempo todo sobre livro. E de repente, aqui no versículo 2, ela começa a falar de um livrinho. Por que esse livro virou um livrinho agora? Esse anjo, que é uma teofania do próprio Cristo, ele tem na sua mão um livrinho aberto. E ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Interessante, né? A gente vê aqui que esse livro que a gente está estudando até agora, né, falando sobre o livro do destino, que estava na mão do Deus Pai e é passado para as mãos de Cristo, a gente viu que, em primeiro lugar, nessa história que a gente está estudando, esse livro aparece nas mãos de Deus Pai. Vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Ó, e vi na destra, ou seja, na mão direita, daquele que estava sentado sobre o trono, esse é Deus, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse é o livro do destino da humanidade, que foram abertos, né, selo por selos. Depois esse livro passa para a mão de Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 7. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A gente percebe que depois esse livro que estava na mão de Deus Pai, ele é dado nas mãos de Cristo por causa da dignidade dele de ter sido um cordeiro morto. Lembra disso? Por isso que ele tem autoridade para poder pegar esse livro, ter esse livro nas mãos. E ele era o único digno para abrir esse livro e desatar os 7 selos. No capítulo 1, quando a gente começa a estudar o Apocalipse, você vai ver que esse livro está na mão de um anjo, depois passa para a mão de João. E agora, nesse Apocalipse 10, agora veja o versículo 10. Apocalipse 10, versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo. E comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. O que a gente precisa entender agora? Que esse livro, ele aparece primeiro nas mãos de Deus. Certo? E depois ele vai passando de mãos em mãos. Nas mãos de Cristo, nas mãos de um anjo, e vai chegar nas mãos de João. Entendido? Está falando do Apocalipse. E a gente percebe aqui que esse livro agora já não é mais livro, é livrinho, nessa revelação. Por que esse livro agora é chamado de livrinho? Um livrinho aberto. Vamos entender. Para entender, vamos para Daniel capítulo 12, versículo 7. A gente vai ler um texto que ele é paralelo a esse versículo aí de Apocalipse. Daniel 12, versículo 7. E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. É a mesma coisa? É a mesma coisa que a gente está falando aqui? Nós lemos de Apocalipse que apareceu ali uma figura, né, que aponta para Cristo,
e que está vestido de linho ou como nuvem, certo? E está com os pés na terra e o outro pé está no mar. Daniel vai falar a mesma coisa aqui. Então isso significa que o que está dito ali, o que foi dito em Apocalipse é o que Daniel já disse. Porque Daniel também é um livro de profecias. Vamos repetir Daniel capítulo 12, versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Não se preocupe com isso agora, depois eu explico. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então Daniel estava falando a mesma coisa do que o Apocalipse está falando agora. É a mesma figura, o mesmo homem, ou o anjo que está com os pés na terra e os pés no mar. Deu para entender até agora o que eu estou falando? Então nós estamos vendo a mesma coisa sendo apontada em Daniel, um livro antiguíssimo. O termo livrinho aqui, ele está sendo usado por se tratar de uma porção do livro. Uma porção do livro. É igual você pega a Bíblia e você fala assim, eu vou ler o livro do Apocalipse, eu vou ler o livro do profeta Daniel. Se você vai ler o livro do profeta Daniel dentro da Bíblia, a Bíblia é o livro composta de vários livrinhos. Não é isso? Lógico que esses livrinhos também são cartas e tal. Pastor, eu quero estudar, o livro de Zacarias. Então, dentro de um livro, você escolheu, dentro de um livro que é composto de vários livrinhos, porque Bíblia é isso, é a composição de vários livros. A Bíblia é o livro. Se você lê uma porção, se você estuda uma porção, a exemplo que eu dei do livro de Zacarias, então você leu um livrinho. Entenderam ou não? E é exatamente isso que o texto está dizendo. O termo livrinho significa que é apenas uma porção desse grande livro que estava nas mãos de Cristo, o livro do destino. Ficou claro isso? Lembra que é só 11 versículos, então vai ser rápido. É uma porção do livro. E não da totalidade do livro. Vamos ver Daniel capítulo 12, versículo 4. Que porção é essa, né? É uma revelação específica que foi dada a Daniel. E tu, Daniel, encerra essas palavras, ou seja, a revelação que você recebeu, e sela esse livro. Sela. Ninguém vai poder abrir esse livro. Então, desde a época de Daniel, essa revelação foi dada a Daniel e foi selada, ninguém mais podia ter acesso. Sela este livro até o fim do tempo. Uns correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O que Deus disse para Daniel através de um anjo? Ele disse, Daniel, vou te dar uma revelação a respeito do que vai acontecer com a humanidade. Porque Daniel estava orando durante 21 dias, lembra disso? Para saber qual seria o futuro de Israel, como ficaria o povo de Deus. E o anjo vai explicar para ele. Vou te dar a revelação. E ele explica isso. O capítulo 9 mostra claramente a revelação. E depois que ele recebe a revelação, o anjo diz, você pega essa revelação que eu estou te dando e ela vai ser selada. Ela só vai ser aberta lá no futuro. Aonde seria o futuro? No Apocalipse. Quando João estivesse escrevendo ou recebendo a revelação do Apocalipse. Entendido? Então esse livro que está sendo aberto agora, ali perto de João, né? Então, o anjo está ali, o livro, que está sendo chamado de livrinho, essa porção que foi dada para Daniel lá no passado, está sendo revelada agora para João. Eu espero que vocês tenham entendido. Porque essa revelação estava guardada, estava selada. Deus disse a Daniel, Daniel, encerra essas palavras e sela num livro.
até o fim. Qual o fim? Ó, Deus está dizendo lá na frente, isso vai ser revelado para João. E aí, o próprio Cristo vai abrir esse livro. Nos tempos finais. Lá na grande tribulação. Essa revelação que você recebe agora será aberta só lá no final dos tempos, ok? E onde está o Daniel? Está lá no Antigo Testamento, né? Então, o que o Apocalipse está falando é a respeito dessa porção de revelação do livro de Daniel, porque Daniel não é todo um livro de revelação. Tem contexto histórico ali também. E ele é, ao mesmo tempo, um livro de profecias. Então, entendido. Então, a revelação que foi dada a Daniel é que representa esse livrinho. Porque dentro desse livro do destino, uma parte foi dada ao profeta Daniel e só seria aberta no final dos tempos. Nós entendemos isso. E vai acontecer umas coisas aqui interessantes no final dos tempos, que ele completa aqui em Daniel 12, versículo 4, que muitos correrão de uma parte para outra, né? E o conhecimento se multiplicará. Mas, né? Então, o final dos tempos, uma das marcas é a multiplicação do conhecimento. Nós temos uma velocidade de conhecimento muito grande hoje. A informação ela é muito rápida, não é na época de Daniel, isso não poderia ser real, né? Porque não tinha tecnologia, não tinha correio, não tinha internet, não tinha nada, não tinha satélite, não tinha nada. Então Daniel está ouvindo algo desse anjo de que no final dos tempos vai haver uma multiplicação de conhecimento fantástica, né? Aquilo que a gente aprendia aí em 100 anos, vamos aprender com não é verdade? Aquilo que as pessoas estudavam em livros, você vai na internet, você vê a velocidade de informação, né? Eu gosto muito de citar o exemplo, na época do descobrimento, eles usavam caravelas, né? Descobrimento do Brasil. E se você volta lá na época da Grécia, no Império Grego, também caravelas. Mesma coisa, mudou o quê? Os romanos usavam caravelas, os gregos usavam caravelas, e chega no descobrimento do Brasil, que é 1500, que é uma época recente, pelo menos na história, né? Estou usando caravelas. O que avançou a navegação marítima? Não avançou nada. Não avançou nada. Se você for pegar os fundamentos de Roma, de Grécia lá atrás, você tem milhares de anos. Mas e hoje? A tecnologia hoje? É de um ano para o outro, você tem mudança de tecnologia. Você compra um carro hoje, 2023, os caras já estão lançando 2024. Você até desanima, você nem acabou de pagar o carro. O cara falou assim, só 2024. Eu falei, meu Deus do céu, o que adiantou comprar então? Você compra um iPhone, todo feliz. Eu comprei o 4, eu lanço o 5. Velocidade de informação. A gente não acompanha. Então essa é uma marca do final dos tempos. Onde a ciência iria se multiplicar, o conhecimento se multiplicar numa velocidade terrível. Entendido? Então nós estamos exatamente nesse tempo desses grandes acontecimentos. Esse livro, que foi fechado lá, essa porção desse livro foi fechada no período de Daniel, agora está aberto nas mãos de João. Porque o anjo está diante dele com esse livro aberto. Apocalipse 10, versículo 2. Está aí. Vamos ler? E tinha na sua mão um livrinho aberto. O livrinho, a porção dada a Daniel, que foi selada, agora está aberto nas mãos de João. Porque o anjo vai entregar para ele. Ele falou, vou te mostrar aqui agora. Entendido. Vamos seguir. Vamos fazer outra revisão em Daniel capítulo 12, versículo 7. Que esse Daniel está em paralelo com o Apocalipse, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 7. Esse versículo revela o tempo específico para a abertura dessa profecia, que foi predita e selada nos tempos de Daniel.
E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que seria para um tempo. Ele disse: olha, Daniel, essa revelação e a abertura desse livro que você está recebendo aí, ela vai ser dada para um tempo, depois tempos e metade do tempo. Isso é linguagem profética. Então ele está dando um código aqui, ó. Quando é que essa revelação realmente vai ser aberta, né? Quando é que isso vai acontecer? Ó, isso foi dado, falando para Daniel. Seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Vamos entender, por favor. Eu não vou acelerar para que vocês possam entender. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. A gente tem aqui nas mãos de Daniel uma profecia que vai definir o destino da humanidade. A grande revelação que Daniel recebeu estava falando sobre o destino do mundo, o destino do povo de Deus. Tá? Deus resumiu para ele, a grosso modo ali. Né? E aí, que profecia foi essa? Vamos para Daniel capítulo 9, versículos 23 a 27, por favor. Essa foi a revelação onde Deus define tudo que vai acontecer com o mundo e com o povo dele. Ele vai dizer para o Daniel, o anjo Gabriel vai dizer assim, depois dessa oração, dessa perseverança de Daniel de 21 dias. Lembra disso? O príncipe da Pérsia se opôs, impedindo dele ouvir. Por que ele não queria que ele soubesse? Que o anjo trouxesse a revelação, porque era algo muito importante. Então o príncipe da Pérsia, ele se colocou entre Daniel e o anjo Gabriel. Daniel orou pedindo a Deus uma revelação. Deus, o que vai acontecer com o povo? O povo vai acabar, o seu povo? Como é que vai ficar a humanidade? Quando esse anjo sai do céu para trazer a informação de Deus, o príncipe da Pérsia entra no meio. Por que príncipe da Pérsia? Porque era um príncipe de regência daquela região. E é ele que comandava o principado. Para cada tipo de batalha, você tem um anjo específico. Né? Você tem um nível de autoridade específica no mundo espiritual. Então, existem demônios que cuidam de cidade, cuidam não, né? Vigiam cidades, outros ruas, uns que se apossam de pessoas. Se você pega um lugar que tem muita criminalidade, ali tem uma regência de demônio, onde tem um líder que comanda, designado por Satanás. Você está em Colatina, você fala assim, qual é o bairro mais perigoso de Colatina? Qual é o bairro mais cheio de violência e imoralidade? Então, se tem mais, é porque existe uma regência. Na batalha espiritual você entende isso. Por que tal lugar é assim? Por que a cidade tal é mais violenta, morre mais gente? Você vai em Vitória, tem os lugares que tem mais criminalidade, porque existe uma regência maligna. Mas existem propósitos maiores de libertação de cidade. Igual a nossa cidade, ela é muito idólatra. Tem muita idolatria. E a idolatria, ao mesmo tempo, ela pulveriza imoralidade. Por isso que a nossa cidade ela é meio mapeada com muita imoralidade nas entradas da cidade. Certo? E tem muita religiosidade na nossa cidade, a ponto de sufocar as igrejas. A religiosidade ela é tão poderosa em Colatina que ela entra pelas igrejas. E aí conseguiu tornar as igrejas evangélicas idólatras também. E você tem regências nessas montanhas todas aí, que não preciso nem citar, né? Nas montanhas mais altas nós temos regências de ídolos. Certo? Um mosteiro de um lado, você tem uma imagem de um Cristo redentor, não, né? Um Cristo imagem mesmo, numa montanha, com o braço aberto, fazendo uma regência. Está determinando, está demarcado o território. A Bíblia chama esses lugares altos de trono de Satanás, de onde ele governa.
Então existem regências, e isso explica alguns lugares. Se você está num bairro desse aqui, como é que a igreja precisa mapear o local, entender espiritualmente qual é a guerra espiritual que tem, e começar a trabalhar em cima disso. Não dá para a gente subestimar. É assim que se conquista a cidade. Então, se você quer conquistar a cidade igual a Colatina para Jesus, não é só ficar berrando, não. Vamos fazer vamos lá na Beira Rio, todo mundo fazer uma marcha. Não é assim. Você vai dando tiro para todo lado e vai sair machucado. Qualquer pessoa que travar uma guerra espiritual em Colatina contra os principais de Colatina, sem inteligência, vai morrer. A igreja vai fechar. De vez em quando aparecem umas igrejas aí que afunda, para tudo. Por quê? Porque o cara vai mexer com uma coisa que ele não está entendendo. Você não está mexendo com um demôniozinho no corpo de uma pessoa. Você está mexendo com um principado, uma regência de demônios. E é milhares e milhares. Aí você faz a leitura. E um princípio que a gente tem que começar de batalha espiritual em Colatina é de unidade. De unidade. E unidade não se faz fazendo festa. A unidade se faz com o joelho no chão. Você junta a liderança, os sacerdotes da cidade, no percentual de pelo menos 70%, unidos, esquecendo as diferenças. E aí você começa a mapear. Trabalhar em cima de cada coisa. Deus vai mostrando. Senão não tem unidade. Existe como você redimir uma cidade dessa, mas é um trabalho muito, muito extenso e doloroso para poder redimir a cidade. Aí sai fechando tudo. Aí vai fechar bordel, vai fechar tudo que você vê na frente. Vai começar, aí você fala, fechou aquilo lá. Nossa, a gente já começa assim, transformando uma boate numa igreja. Isso é redimir uma cidade. É ter autoridade suficiente para fazer uma boate se transformar numa igreja. Mas é outro nível. Primeiro a gente tem que vencer nossas batalhas aqui dentro. Depois a gente vai vencer lá de fora. Mas assim, é muito sério mexer com coisas que a gente não entende. Então quando Daniel ora, pedindo a Deus, Deus me mostra o que a gente vai fazer. 21 dias, aí o anjo vem dar a satisfação para ele, olha, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Deus autorizou a resposta para você. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Não é isso. Não é esse ponto aqui que fala sobre a batalha espiritual. Mas a batalha já foi vencida e agora o anjo está explicando por que ele veio. Ele falou, olha, eu não consegui vir, porque o príncipe da Pérsia se posicionou contra mim e eu tive que voltar lá e chamar meu irmão mais velho. E chamar o Miguel para vir resolver. Aí o anjo Miguel vem e consegue colocar o príncipe da Pérsia para correr. Por causa do poder, né? O anjo Miguel. E ele falou, agora eu consegui chegar, rapaz, senão eu não conseguia. Porque Gabriel é um anjo que tem uma função de mensageiro, né? Agora o Miguel não, né? O Miguel já, uma patente dele é alta. Aí no versículo 24 está aqui o mistério. O anjo vai dizer, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sobre a tua santa cidade. Para cessar a transgressão, para parar todo o pecado, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Essa é a revelação do que vai acontecer com a humanidade e com o povo de Deus. 70 semanas. Não é o nosso tema, tá? Nós não estamos estudando o livro de Daniel. O só vai dar uma pincelada aqui, breve. Então são 70 semanas. Que Deus vai resolver tudo isso aí. Vai tirar o pecado, vai trazer Jesus para reinar. Versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar. O que ele está falando? Ele está falando do período de Neemias. Está falando de Neemias. Quando Artaxerxes deu a ordem, quando Neemias chorou lá na presença do rei, o rei falou, tá bom, vou te ajudar a recuperar lá a sua cidade. Seus antepassados aí, os
túmulos foram violados. Porque Neemias estava triste porque a cidade dele estava toda destruída, Jerusalém estava destruída, os muros queimados. E ele ficou triste sabendo da notícia, e ele fica triste, e o rei era muito amigo dele, falou: o que você está triste? Ele falou: a cidade dos meus pais, dos meus antepassados está destruída. Aí o rei falou: pede o que você quiser, o que você quer? Ele falou: dá-me cartas, autorização para que eu possa viajar, trazer matéria-prima e restaurar a cidade. Nesse ponto ele recebe uma autorização por escrito. E a data é aproximadamente 445 a.C., quando sai a ordem para restaurar. Por isso que está sendo falado aqui, para ele. Versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar. Está falando de Neemias, no princípio da restauração de Jerusalém, ok? E para edificar Jerusalém. Está sendo específico. Até o Messias. Gente, Daniel não conhecia Jesus. É um período anterior a Jesus. Jesus não havia nascido ainda de uma mulher. E Daniel está recebendo, está dizendo: olha, dá ordem para restaurar. Onde Neemias vai receber autorização para começar a restaurar novamente os muros da cidade. Até o Messias, até Jesus, está falando. Que o Messias virá. Príncipe, haverá 7 semanas. Aí falou tudo o anjo. Ele falou: vai ter um momento onde a cidade de Jerusalém vai começar a ser restaurada, e vai chegar a um ponto onde vai nascer o Messias. O Messias virá. Então esse período ele vai falar em semanas proféticas. Não se atente nisso ainda. Só fique ligado nos eventos. Até o Messias. O príncipe, está falando sobre Jesus, ele não nasceu ainda, haverá 7 semanas, ele diz. Depois tem uma vírgula. Depois de 62 semanas, é outro período. Não precisa fazer conta não, só fica atento nos eventos. As ruas e o muro se reedificarão, será tudo restaurado. Mas em tempos angustiosos. Aí está falando sobre a segunda restauração, porque Jerusalém vai ser destruída no ano 70, depois de Cristo. Porque os fariseus disseram para Pilatos: que caia sobre nós o peso, a culpa. Que Pilatos lavou as mãos, falou: eu não vejo culpa nesse homem. Falou sobre Jesus. Como é que eu vou condenar um homem que não tem culpa? Ele falou: vou lavar minhas mãos. Ele lavou as mãos, e aí os fariseus: não, que caia sobre nós, a iniquidade, a gente está tranquilo, pode jogar a culpa na gente. E jogou e caiu. E aí no ano 70, os romanos destroem o templo totalmente. Aí está lá, até hoje, em Jerusalém, vocês estão vendo lá o Muro das Lamentações, foi a destruição. Tocaram fogo em tudo, morreu um monte de judeu, os romanos destruíram o templo. Só sobrou o que tem lá agora. Por isso que está falando que tempos angustiosos vai haver. Olha para o versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. O que é cortado o Messias? É a crucificação dele. Entendeu o que eu estou falando? A crucificação de Cristo será cortado o Messias. Mas não para si mesmo. Ele vai morrer, mas não é para ele mesmo, vai morrer pelos outros. Quem está falando isso? Daniel. E o povo do príncipe, aí está falando de outra pessoa. O príncipe que há de vir, está falando do anticristo. O povo do príncipe que há de vir, vai vir outro príncipe, vai vir outro, um líder. O povo dele destruirá a cidade e o santuário. A gente está falando sobre a destruição de Jerusalém. Isso indica que o anticristo vem dos romanos. Ele vem de um povo romano. Hoje nós temos o romano
de Roma e temos os romanos, apostólicos romanos. Entende o que eu estou falando? O que o anjo está dizendo é que o povo do príncipe, existe um povo, o príncipe pertence a um povo, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, ao versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Aí estão lembrando da grande tribulação? Semana profética. Ele firmará um acordo com muitos por uma semana. Uma semana, quantos anos? 7 anos, vocês estudaram isso. Semana profética. E na metade da semana, que é 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. E é que o anticristo vai fazer. Isso é só um resumo do que Deus está falando aqui através do anjo. Ele está dizendo que haverá um acordo, firmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele vai se parecer bonzinho durante uma semana, que é o período da grande tribulação, são 7 anos. Só que na metade, quando der 3 anos e meio, estava tudo bem, ele fez política com todo mundo, ele mostra a cara, e ele faz cessar o sacrifício e a oblação. Isso significa que sacrifício que vai cessar? Significa que esse anticristo vai ajudar na reconstrução do templo novamente. E vai voltar todos os sacrifícios, os rituais dentro do templo novamente. Então, o fato de que esse templo que está destruído em Jerusalém vai ser reconstruído, isso aí é real. A reconstrução do templo que foi destruído, onde foi construído o primeiro templo de Salomão, depois foi reconstruído, lembra disso? Por Herodes. Depois foi destruído no ano 70 pelos romanos, que só tem agora os escombros lá. O que restou parte lá é o Muro das Lamentações, que já foi lá, sabe como é que é. Esse templo será reconstruído no mesmo lugar. Dentro de uma política com o anticristo. E esse anticristo, depois que ele quebrar a aliança com esse povo que ele fez política, ele vai fazer parar todos os sacrifícios dentro do templo. E a Bíblia diz que ele vai se assentar no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Isso significa que o anticristo vai ter acesso ao templo. Esse templo que será reconstruído. Vai sentar no trono de Deus, fazendo-se parecer Deus dentro do templo. Paulo fala isso em Tessalonicenses. Então, o fato do templo ser reconstruído, isso aí você não precisa nem assustar. Quando vocês virem aí na televisão ou na internet que vai ser reconstruído o templo de Deus de Jerusalém, nós estamos já na boca do leão, assim, na próxima. Nós não, porque nós vamos ser arrebatados. Mas a reconstrução do templo indica, sim, o início da grande tribulação. Ok? E ele vai fazer um acordo durante 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, ele mostra a cara e começa a perseguição. Ele para o sacrifício e a oblação dentro do templo. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Resumindo, por que eu estou dizendo para vocês não ficarem atentos em datas? Porque não é o nosso assunto isso aqui. Nós não estamos estudando Daniel. A gente só deu uma passada, só não estudando Apocalipse. Só que o Apocalipse abriu aqui um parênteses para a gente entender que o que o Apocalipse está revelando, uma parte já foi dada no livro de Daniel. E que tudo que vai acontecer com a humanidade e com o povo de Deus foi revelado por Daniel. Porque Deus disse, ó, com 70 semanas eu resolvo tudo. Eu resolvo tudo. 7 vezes 7, 49. 490 anos. 490 anos. Eu vou resolver tudo, ele disse. Vou resolver o destino da humanidade. Pastor, mas da época que o Daniel recebeu essa revelação, já deu 490 anos. Não já era para ter acontecido, não. Quando foi anunciado aqui, revelado 490 anos para a consumação de tudo, começou a contar um relógio profético. Só que Daniel recebeu a revelação que até o príncipe
Então Jesus deveria ter entrado em Jerusalém e reinado com o povo judeu. Então quando ele entra ali, montado num burrinho, né, e ele é aclamado como rei, na verdade a entrada de Jesus deveria ser uma entrada muito mais triunfal. Todos os judeus deveriam ter recebido Jesus como Messias. Mas João disse que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então aconteceu um problema aí, o relógio parou. Continuaria se Jesus tivesse sido recebido pelos judeus. Os 490 anos seriam cumpridos normalmente. Aí viria a consumação, viria tudo. Só que como os judeus não receberam Jesus, Deus travou o relógio profético desses 490 anos. Entende o que eu estou falando? E aí qual o desdobramento que teve nisso? Aí vem os gentios se convertendo, né? Todos que receberam o poder para serem chamados filhos de Deus. Então nós, igreja, nós somos um acidente profético da recusa dos judeus. Como os judeus não quiseram Jesus, ele veio para os judeus. A gente não existia, entendeu? Nós não teríamos direito. Mas como os judeus recusaram Jesus, abriu-se uma porta chamada Porta da Graça para nós. E agora todos que creem, todos que aceitaram Jesus serão salvos. Deu para compreender ou não? Como esse relógio profético para quando João Batista disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hein? O que ele estava dizendo? Vocês têm que receber ele, porque ele que é o Messias. Não os judeus. Aí Deus fez o quê? Apertou o botão e parou o relógio. Vamos parar. O que a gente vai fazer agora? Agora ele começa a edificar a igreja. Entra no processo da igreja, vem a grande tribulação, né? E aí, quando ele arrebata a igreja, que ele resolve o problema da igreja. Então, o relógio profético parou porque até os gentios serem convertidos e serem arrebatados. Compreende ou não compreende? Quando a igreja for arrebatada, é como se Deus fizesse o seguinte, ele está aqui resolvendo o problema dos judeus. E aí os judeus não recebem, ele vira para cá e começa a cuidar da igreja. Quando ele começa a cuidar da igreja, preparar a igreja, consolidar a igreja e salva a igreja, arrebata a igreja sobe e ele volta para o judeu novamente. Aí ele vai soltar o relógio profético agora na grande tribulação. Dentro desses 490 anos que eu disse de consumação de tudo, tem a semana, que é a grande tribulação. Está tudo contido. Então essa tribulação deveria acontecer bem antes. Está acontecendo, vai acontecer agora porque Deus está gastando tempo com a igreja. Para salvar a igreja, entende? Quando a igreja for arrebatada, ele aperta o botão do relógio de novo. Não entenderam? Essa é só uma explicação a grosso modo, mas para a gente entender bem clara, nós precisamos estudar Daniel. Foi só uma explanação. Então, Daniel recebeu tudo. Está aqui essa revelação. E o que está acontecendo agora é que esse anjo está com o livro aberto dizendo o seguinte, ó, aquilo que foi falado para Daniel, ó, começou agora, hein? Vai acontecer agora, tá? Está na mão. Entendido? Então veja bem. O primeiro tempo, como eu disse para vocês, ele disse, ó, vai acontecer um tempo, tempos e metade do tempo. Isso é linguagem profética. Eu estou indo devagar para vocês entenderem. O que é um tempo? Está no versículo 25. É o primeiro tempo, que diz assim, sabe, entende? Diz a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esse é um tempo. Agora, tempos, é tempo maior. Tempos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias. O Messias vai morrer. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, falando do anticristo, destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, que estão determinadas as assolações. Esses são os tempos. Pastor, mas esse negócio de 62 semanas, não precisa se preocupar com isso. Isso é estudo de Daniel. Não cabe para a gente agora. E ele fala do último tempo, que é metade do tempo. Metade do tempo, está falando, é da grande tribulação, os 3 anos e meio. Versículo 27.
Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Pronto. Por isso que ele disse, vai acontecer num tempo, tempos e metade do tempo. Ele dividiu esses eventos em 3 partes do que vai acontecer, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até Deus definir o destino de Satanás e do anticristo. Isto. A grosso modo, só vocês têm que entender isso. Tá certo? Por que eu abri tudo isso? Abri simplesmente o livrinho. A parte do livro que está sendo dado agora a João é isso aqui. Que estava guardado, selado por Daniel, mas que está sendo revelado para João no Apocalipse, que contém todos esses eventos aqui. O que vai acontecer com o mundo e com a igreja já está tudo escrito. E se vocês fizerem conta aqui, for estudar o livro de Daniel, vocês vão se assustar. Bate em cima. Todas as datas. Desde a saída de Jerusalém até Jesus, é uma bate redonda. E a gente chega à conclusão que só falta apenas uma semana para cumprir. De 70 semanas, só falta a última para cumprir tudo. Isso significa que a qualquer momento o relógio de Deus vai ser apertado o botão de novo. Não tem quando você pega para o relógio assim, depois você aperta de novo? Então está no ponto de Deus apertar o botão do relógio e começar a contagem novamente. Isso para cumprir a última semana, que é a grande tribulação, que corresponde a 7 anos. Só que Deus só vai apertar o relógio quando ele definiu o destino da igreja, que é o povo que recebeu Jesus no lugar dos judeus. Entendido isso? Então foi uma porta que abriu para a gente. Na falha dos judeus nós entramos. A igreja nasce ali. Os judeus recusaram e nós aceitamos. Então, já que vocês não querem, então todo mundo que quiser agora vai ser. E aí nasceu a igreja. Entendeu o que é o acidente da graça? Você vê aqui no texto que o pé direito desse grande anjo forte, que é a teofania de Cristo, um pé dele está sobre o mar e o outro pé está sobre a terra. Isso é símbolo de poder. Ele está dominando. Denota absoluto poder. Domínio total. Por quê que é domínio total? O pé dele está dentro do mar, o outro pé dele está na terra. Então, ele domina na terra e no mar. Vocês vão perceber que no Apocalipse vai surgir 2 bestas. Uma que vai emergir do mar e outra que vai emergir da terra. Por isso que o pé de Jesus está no mar e está na terra. Ele controla tudo. Ele domina tudo. E o domínio da besta que emerge do mar é parcial. Ela domina o mar, mas não domina a terra. Da besta que emerge da terra é parcial, porque só domina a terra, não domina o mar. Mas Deus domina tudo. Entendido? Versículo 3. Clamou com grande voz. Tá, vamos saber se é Jesus mesmo. Como quando ruge um leão. É isso aí. Ó. Mais uma característica, né? E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. Olha o poder de autoridade. Então, 7 trovões é o simbolismo. Esse simbolismo dos 7 trovões, você vai encontrar ele no Salmo 29, versículos de 3 a 9. É uma linguagem de poder, a característica do poder de Deus. Esse Salmo 29, versículo 3 em diante, ali é descrita a voz de Deus em 7 aspectos, semelhante ao trovão, o qual fala de vários eventos estremecedores. Se você quiser deixar aberto aí o Salmo 29, versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Está no versículo 3. Ouve-se sobre as águas. Versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. Ainda no versículo 4. A voz do Senhor é cheia de majestade. Só está desdobrando o poder de Deus, está mostrando. Versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros.
Versículo 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Versículo 9. A voz do Senhor faz parir as servas. Amém? É isso. Fala sobre o poder de Deus, só definindo bem o caráter e o poder daquele que tem o pé na água, no mar, e o pé na terra. Ok. Vamos agora ao versículo 4. Quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, aí o João falou, eu ia escrever. O João ouviu, ele queria escrever, anotar, né? Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, aí é o próprio Deus Pai falando, lá do céu: sela o que os 7 trovões emitiram, não o escrevas. Está falando sobre o poder de Deus, a característica do poder de Deus. E ele está tentando definir isso no papel, mas só guarda isso aí, mas não escreve não. Calma, vamos seguir. O apóstolo João entendeu muito bem o sentido da voz dos 7 trovões. Ele entendeu o que Deus estava falando. O domínio de Deus, o poder de Deus sobre esse momento tão difícil para a humanidade. Até o Paulo recebeu uma revelação que ele não podia falar. Paulo recebeu uma revelação, foi ao terceiro céu, ele falou: se eu for contar aí, falou, não posso nem falar, né? Está em 2 Coríntios capítulo 12. O trovão é símbolo de aviso, tanto no Apocalipse como em outros livros. São anúncios prévios de juízos da ira divina. E é o que está acontecendo aqui. Está dizendo que Deus vai se manifestar ainda dentro da grande tribulação. O povo está no meio da grande tribulação e Deus está ali vendo tudo, e a qualquer momento Deus vai agir. É isso que está sendo dito. Lembrando que a igreja está arrebatada. Porque a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Isso é o que vai acontecer com os que ficarem na terra. Certo? A gente está aqui sabendo só a nível de conhecimento mesmo, né? E para quem ficar, acho que é bom ler de novo esse livro, né? Quem ficar, assim, né? É igual eu vi na internet, o menino arranjou um jornal fake, né? E anunciava vem aquela propaganda do governo, que aparece o brasão e tal. Aí a voz falava, aí estava todo mundo na sala, todo mundo cristão, né? Não sei se vocês viram isso na internet. Aí falou: atenção para a notícia, as pessoas estão desaparecendo da terra. O garoto que colocou, né? Aí a família toda ficou assim, né? Para tudo. As pessoas estão desaparecendo da terra. Desapareceu na escola, não sei quantas crianças, só ficou a roupa delas. Aí a menina, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? A mãe desesperada, aleluia, Jesus. E o menino falou assim: nós ficamos aqui, está desaparecendo todo mundo da terra e nós. Aí a consciência já fica brava, anunciando, tipo num jornal, né? Que o povo está sumindo todo mundo, o avião caiu, né? Desapareceu todo mundo, até o piloto, os carros perderam a direção, sumiu todo mundo da terra, e quem está ouvindo a notícia, pelo amor de Deus. Então, assim, quem ficar, se vocês ouvirem alguma notícia, tipo assim, ó, um avião, desaparece todo mundo e cai sem ninguém, aí você fala, se ouviu, você pode ir para o Apocalipse, estudar mais e ver o que vai acontecer com você. Não queira ouvir essa notícia não, hein? Desapareceu todo mundo, um monte de carro na rua. Diz que as crianças vão sair do ventre das mães. Vão ser arrancados do ventre das mães, vão sumir. Os bebês vão ser arrebatados e algumas mães vão ficar, né? Já pensou? Aí o marido olha para o lado, cadê a mulher? Sumiu. A gente estava na igreja junto. Pois é, né? Tem essas coisas. Então, assim, isso serve só para a gente poder entender que a gente está próximo disso acontecer. Nós estamos num processo de degradação espiritual.
e moral da humanidade. Está claro isso? Né? O Brasil ainda é um lugar mais ou menos bom para viver, mas a coisa é assim, não vai ser boa não. Não adianta falar que vai ser, que vai tudo melhorar. Não vai melhorar, porque, pastor, mas que visão? Não é visão, isso é profético, isso é profecia. O amor de muitos vai se esfriar. E a gente está chegando próximo disso, né? Tudo bem, vamos lá. Versículo 5 e 6. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então nós não vamos esperar mais. Vai ser rápido. Ok? Será que o estudo do Apocalipse para nós hoje não seria um aviso de Deus, não? O que vocês acham? Versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, que é o último, né? Quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a gente vai estudar isso no capítulo 11, né? A sétima trombeta, a última trombeta. Segredo de Deus, né? O mistério. Foi o que Paulo falou em Efésios 1, versículo 10. O desejo de Deus é congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas as que estão nos céus como as que estão na terra. É o estabelecimento do reino milenar de Cristo sobre a terra com poder e grande glória. É isso que Deus quer, né? Esse é o mistério de Deus. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse livrinho está na mão do anjo aberto porque só Cristo tinha autoridade para abri-lo. E esse livrinho está falando sobre o livro de Daniel, sobre as 70 semanas, sobre o mistério do fim dos tempos. E agora, esse livrinho vai ser entregue nas mãos do João. Ok? O João é o profeta da vez. É o homem responsável para levar as informações para as igrejas. Está preso, né? Interessante como é que Deus faz, né? Dá uma revelação para um cara que está preso. Não tinha um monte de gente lá, cristão solto? E aí o Apocalipse vem codificado por isso. Para conseguir atravessar as fronteiras e chegar na igreja, sem que ninguém pudesse alterar. Por isso que Apocalipse é coisa de doido. Que todo mundo que pegava o Apocalipse nas mãos falava, isso é coisa de doido, pode deixar aí. Aí a coisa de doido, quando chegava nas mãos da igreja, o Espírito Santo revelava através do pastor, e a igreja ficava sabendo de tudo. Entenderam? Essa é a explicação porque que o Apocalipse é tão difícil, tão complexo, é cheio de figuras, e para que confundisse os romanos. Isso está bem claro, né? O versículo 8 diz que o João deveria tomar o livrinho que estava aberto da mão do anjo, ou seja, o que iria acontecer. E no versículo 9, diz, e fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho, me dá essa revelação aí. Eu preciso levar isso para a igreja. Por isso que foi para a igreja em forma de Apocalipse. Por isso que o Apocalipse foi escrito para as igrejas. Por isso que ele chegou para nós. E ele disse-me, toma-o. Só que você vai, o tomar dele, você vai comer ele. Come-o. Come o livrinho. Degusta ele. É aquela capacidade da gente se aprofundar nas escrituras, de buscar entendimento nas escrituras. Então você vai comer. Não tem como você falar, vou comer a Bíblia. É isso. Você vai comer. Quando ele chegar lá embaixo do seu ventre, vai ser amargo. Mas quando começar, vai ser doce. Quando você botar na boca, é doce. Mas quando chegar lá embaixo, vai amargar. Tomei o livrinho na mão do anjo e comi. Coloquei para dentro da minha vida, ele disse.
comi e na minha boca era doce como mel. Quando começou a falar sobre essas revelações, escrituras, ele sentiu que era doce, assim, né? Mas depois, quando chegou lá no fundo, não é brincadeira não, esse troço é amargo. Quando ele comeu, ele sentiu que o vento dele ficou amargo, versículo 10. E ele me disse, o anjo disse, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações de línguas e reis. Então você vai ter que levar isso para as igrejas, para que as igrejas digam isso para os outros, de forma profética, ok? Você vai falar de uma forma que as pessoas queiram ouvir. É o que a gente faz na igreja, né? Tem todo mundo aqui, pensa assim, vou lá ouvir uma pregação, vou me sentir melhor. Aí vai para a igreja e fica todo mundo assim, ouvindo, tal, rindo, mas depois quando absorve, fala, não dá de vida, não faço brincadeira não. O pastor ficou lá assim, rindo, brincando, mas o que ele falou, a gente tem que pensar sobre isso. Então, esse é o sentido profético da pessoa que está dando. Você vai dar para as pessoas, você não vai chegar com a Bíblia amarga para as pessoas, não. Vai chegar, né? Mas quando a gente se aprofunda nas escrituras, a gente descobre que o negócio é muito mais amargo do que a gente imagina. Não é verdade? Você foi aonde ontem? Fui na igreja. Como é que estava? Bênção pura. Aí quando chega em casa, que aquele negócio começa realmente, começa a assimilar, você fala, gente, tem que... Então esse era o que tinha que acontecer. Né? Tem que ser doce no início, mas depois que estiver lá embaixo, está amargo, mas já está lá embaixo, acabou, né? São os desdobramentos proféticos naturais. Os profetas profetizam, mas o resultado das profecias passam por ele, por isso que ele está comendo primeiro. Ele vai comer primeiro, você come, você vai sentir o gosto. E a mesma sensação que ele teve que passar para as pessoas. E é isso. Resumindo, o propósito disso é que esse livrinho é uma porção do livro de Daniel que trata do final dos tempos. Já que o contexto é dentro da grande tribulação, isso significa que tudo que eu falei até agora vai acontecer na grande tribulação, e encerrando o período da grande tribulação, aí vem a intervenção de Deus, para definir todas as coisas. Mas o que vem primeiro? Tem milênio, tem muita coisa para acontecer. Mas entendendo que o destino da igreja salva é definido no arrebatamento. Só isso. É definido no arrebatamento. A tribulação, eu falei de vários eventos até agora, não falei da sétima trombeta ainda, que é a última. A tribulação é um evento muito terrível, não dá para a gente achar que vai passar por isso. E a igreja é arrebatada antes, mas tudo está acontecendo para isso. Né? A manifestação do anticristo, a velocidade de informação, de tecnologia, o evangelho sendo pregado por todo mundo. Nós temos tecnologia para isso já, sendo pregado para todo mundo. Tem missionário espalhado pelo mundo inteiro. Nós temos internet, satélite, temos tudo. Nós temos tecnologia pronta para isso, para o evangelho ser espalhado por todo mundo. Só não tem quem não quer, né? E nós já temos as intenções de guerra, os rumores de guerra. Nós já tivemos a Primeira e a Segunda Guerra, agora nós temos rumores. Não diz especificamente a guerra, é a consumação realmente do que vai acontecer, mas os rumores é um prenúncio do que a igreja tem que saber. As intenções, guerras intencionais. Vamos fazer guerra? Vamos fazer. Fica aquele negócio. Então, essas guerras intencionais, são os rumores, indicam que o arrebatamento está próximo. Então, nós já temos rumores de uma terceira guerra mundial, que isso indica que a igreja tem que se preparar. Ok? Eu sei que não é tão simples, mas nós estamos próximos de um grande arrebatamento. Próximo mesmo. Você pode perguntar para qualquer pastor aí, qualquer cristão que você conhece, o cara vai dizer, nós estamos no fim dos tempos. Né? O ímpio fala isso. O ímpio fala isso, ele fala para você assim, nós estamos no fim dos tempos. Só se Jesus voltar, né? Eles falam, né? Como é que vai mudar essa questão? Só se Jesus voltar. E é exatamente isso.
Tudo bem? Vocês entenderam que esses eventos, a gente só está estudando a nível de informação. Isso não acontece com a igreja salva. Não acontece com a igreja salva. O arrebatamento acontece antes. Graças a Deus por isso, né? Mas, se o arrebatamento não acontecer logo, não sei onde vai parar isso, não. Onde vai parar isso? Vocês acreditam que, por exemplo, os nossos filhos, você tem 2 filhos, esses meninos serão os profetas do futuro, né? Os filhos de vocês são seus profetas. Hoje a gente ainda está fazendo com muita luta. Mas será que essa geração nova aí de jovens, porque a gente vai passar, daqui a pouco a gente senta no canto, e eles vêm para cima do púlpito, será que essa geração nova vai conseguir enfrentar os desafios? Essa geração vai conseguir se entregar totalmente para Deus, abrir mão de tanta coisa que eles têm hoje? Eu falo mesmo, os filhos dele, os meus, será que eles vão ter força, esses meninos aí, para fazer o enfrentamento na linha de frente, profético mesmo, falar de Jesus, defender os valores da família, da igreja? Será? Será que nós estamos deixando legado para eles para isso? Eles vão olhar e falar assim, esse negócio de igreja, esse negócio de igreja dá um trabalho, eles vão falar assim. Então, assim, a gente já vê uma dificuldade nisso. Uma coisa é eles falarem, outra coisa é fazerem, aguentar a pressão, gastar tempo orando, buscando, estudando, ensinando, enfrentando. Será que o menino que você tem em casa, a menina que tem em casa, está preparado para isso? Tem uma interrogação aí. Isso significa que os dias vão ser piores. Os dias vão ser piores. O que a gente vê hoje é pastor fazendo concessão. Tem medo de gente dentro da igreja, porque o cara tem dinheiro, não vai embora. E aí virou um negócio, né? A política entra novamente dentro da igreja, como entrou no período Constantino. Não é a política que eu estou dizendo, é a política comum entre as pessoas. Eu não sei. Eu quero que sim, mas eu não sei se a próxima geração está pronta para o enfrentamento. Se vai conseguir manter os valores de Deus. E a minha sensação é que é nem tanto. Se é nem tanto, significa que a gente vai estar mais próximo ainda do arrebatamento. Deus vai soprar um vento em alguém aí, você pode ter certeza. Se não soprar em vocês, se a gente não clama, as pedras clamam. Ele traz gente de fora, aí converte o drogado, né? E aí bota para pregar. Como disse uma mulher, né? É um testemunho de uma mulher, eu nem lembro se era uma americana que falou, e ela estava perguntando para Deus em uma oração, falou assim, Senhor, por que tem gente em cima do altar, com tantos problemas, estão pregando? Aí ela disse que o Espírito Santo falou para ela, porque vocês não pregam. Vocês não pregam, vocês são bonzinhos, vocês não pregam. Vocês são tudo certinho. Vocês são tudo santinho, mas vocês não pregam para ninguém, vocês não têm coragem. Vocês não têm coragem de querer ser um pastor, vocês não têm coragem de querer ser um pregador, um profeta, um evangelista, para ir para cima. Então Deus vai chamando as pedras mesmo. Aí o cara está cheio de carrapicho, mas ele não está falando da vida dele, está falando do evangelho. Essa é a missão do cara. Você não prega a sua vida, você prega o evangelho. Né? A vida da gente não serve para nada. A gente tem que pregar a Cristo. Mesmo que você não conseguiu chegar lá, você tem que vir aqui e falar sobre as verdades de Deus. Não importa se você conseguiu chegar nela. Então, enquanto os santinhos e os sabidinhos, os inteligentes, estão sentados nos bancos, só enchendo a barriga, os rebeldes vão subir. Vão subir, eles vão cantar, eles vão pregar, eles vão fazer teatro, vão fazer tudo. Foi isso que Deus falou com ela. Deus falou isso claramente para mim. Ela disse. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo, nessa manhã. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos conduz em triunfo. Que esse culto dessa noite seja uma bênção. É o nosso culto de uma grande vitória sobrenatural. Já declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz.